Hoje eu vim falar para vocês sobre sinalização. Não precisa nem falar para você que não só para nossa prova, mas para nossa vida é realmente uma disciplina muito importante, né? Porque o tempo todo você vai estar lidando com essa situação, então você precisa saber, né? E além do que, é uma parte da matéria da gente que não tem como não cair e não vai ser uma questão só. Então é aquela parte da disciplina que você tem que arrebentar. Por quê? Porque você sabe que se você não souber, você vai perder uma questão. E uma questão é muito importante lá, quando a gente está falando de 70% da prova. Tá? Então cada uma é uma vitória que a gente acerta. Então muito bem, a gente vai falar de sinalização hoje, então eu vou colocar aqui para vocês os tópicos que a gente vai falar. Como todas as vezes, eu vou passar a matéria e aí a gente vai fazendo exercício para fixar a matéria, tá certo? Então, muito bem. Eu vou colocar aqui os tipos de sinalizações que existem, tá? E o que pode ser que peça, né, na prova de vocês. Então, eu vou olhar aqui na minha colinha para não ter perigo de esquecer. Vertical, horizontal, sinais de obras, sinalização luminosa, dispositivo auxiliar de iluminação ou sinalização, sinais sonoros, gestos. Eu vou falar delas para eu entrar na placa, na parte das placas que são realmente que é essa parte aqui, é a parte que não é que ela é mais importante, é que são mais questões que vêm na prova, tá? Então, muito bem, que é a parte de sinalização vertical, né? Sinalização vertical são essas daqui que eu vou falar já para vocês, vou deixar por último para falar. Sinalização horizontal. Pessoal, horizontal são aquelas faixas de solo, tá? Muito bem. Qual é a diferença das faixas de solo, quando elas são brancas? Aliás, elas são brancas e são amarelas. Quais são, aliás, qual que é a diferença de cada uma delas? Pessoal, quando eu entro na via, isso cai na prova, você tem que saber. Quando eu entro na via e ela é amarela, quer dizer o quê? Opa, tem duplo sentido de circulação. Muitas vezes eu não consigo visualizar a vertical, mas só pelo fato de ter horizontal ali, eu já consigo, opa, aqui faixa branca, então tá todo mundo indo pro mesmo lado do que eu. Quando ela é amarela, é duplo sentido de circulação, tá certo? São 4 tipos dessa sinalização. Pessoal, voltando lá, quando ela é amarela, é duplo sentido de circulação. Quando ela é branca no chão, quer dizer que todo mundo está indo para o mesmo lado que eu, tá certo? Muito bem. Quando eu olho, independentemente de ser branca ou de ser amarela, quando ela é dessa forma seccionada, quer dizer o quê? Que ela permite ultrapassagem, tá? Quando ela é assim, quer dizer o quê? Que a gente fala que ela é contínua, o nome dela é faixa contínua de solo. Quer dizer que eu não posso ultrapassar, tá? Quando ela é assim, ela tem o contínuo e o seccionado. Vou até apagar aqui para não... Quando ela é contínua e seccionada, porque vai acontecer, vou colocar maior aqui, ó. Quando ele é assim, quer dizer o quê? Pessoal, quer dizer que do lado seccionado para o lado contínuo eu posso ultrapassar. Do lado contínuo para o seccionado, não. Então, quer dizer, daqui para lá eu posso ultrapassar. De lá para cá eu não posso. Mas quando que tem essa situação? Por exemplo, em subida. Em subida, normalmente a faixa contínua vai ser do lado de quem sobe. E a faixa seccionada do lado de quem desce. Então, quer dizer o quê? Quem desce tem mais visibilidade do que quem sobe.
tá? Isso é uma das situações. Ou o que a engenharia achar, uma outra situação que seja permitida a ultrapassagem ali. Muito bem. Quando ela, pessoal, é dupla contínua, quer dizer o quê? Dupla contínua, pessoal, quer dizer com ênfase que eu não posso ultrapassar, tá? Então a natureza da infração aqui vai ser pior do que se ela fosse só uma linha contínua, tá? É um perigo extremo de acidente de trânsito. Então normalmente isso daqui em via de mão dupla, né, que ela é amarela, e que seja, por exemplo, numa rodovia, numa vicinal, onde tem muito fluxo de veículo de grande porte, e que se ultrapassar, pode ser que vai dar ruim, que vai dar de cara com alguém lá, tá? Então essas daqui são as sinalizações horizontais, isso aqui é muito importante. O tempo todo, a gente vai fazer as questões, vocês vão ver que o tempo todo ele vai estar falando o seguinte, olha, deixa eu achar aqui meu... O tempo todo vai estar falando se for amarela, se for seccionada, se for contínua, tá? Então você tem que saber, quando é amarela é duplo sentido, quando é branca é sentido único. Muito bem. Então, detalhe, existem outras sinalizações? Existem. Faixa de pedestre é sinalização horizontal? Tá? Faixa de... aquela faixa escrito pare no chão? Também. Pessoal, se eu tiver escrito aquele pare no chão, é a mesma coisa que eu tivesse a placa, tá? Se tiver os dois, simplesmente tem uma a mais, mas só pelo fato de estar no chão, aí detalhe, essas faixas elas são brancas, tá? A faixa de retenção, que é aquela, tem uma faixa branca assim, antes da faixa de pedestre, ou numa via assim, ó, em T. Normalmente eu tenho a faixa aqui, ó, de retenção, tá? Quer dizer o que isso aí? Pessoal, quer dizer que essa daqui é a preferencial, você tem que parar aqui, tá? Precisa estar escrito no chão? Não, não precisa estar escrito no chão. Só pelo fato de ter a faixa de retenção, já quer dizer que você vai ter que parar. Só que normalmente vai estar escrito pare, tá certo? Muito bem. Sinalização de obra. Pessoal, essa sinalização de obra... você tem que ficar atento, então normalmente são, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui, não necessariamente essa, né, mas elas são aquelas laranjas, né, então desvio, tá, são aquelas, ela pode ser retangular, ela pode ser dessa daqui, né, não tem problema. Então elas querem dizer o quê? Elas querem dizer que tem alguma obra lá na frente, ela simplesmente é uma placa de indicação. Tá, eu vou tomar multa? Não, você não vai tomar multa. Ela não implica infração de trânsito, ela simplesmente, ela tá te avisando que determinada coisa vai acontecer lá, tá? Então essa é a sinalização de obra. Sinalização luminosa, pessoal, é o semáforo, tá? Tanto faz de pedestre ou de veículo. Então, esse aí é o tipo de sinalização. Necessariamente aqueles de 3 tempos, não. Tudo que englobar a questão aí de sinalização, é isso que ele está querendo dizer. Então, tem alguns que conta tempo, tem alguns que é aquele amarelo piscante, tudo isso daí é sinalização luminosa, tá certo? Dispositivo auxiliar de iluminação, de sinalização, desculpa. Sinalização, pessoal, por exemplo, cone. Já viu aqueles olhos de gato? Isso daí também é um dispositivo auxiliar de sinalização, tá? Por quê? Porque, às vezes, o fato de que você está numa rodovia e já não tem sinalização, por exemplo. Então, eles colocam esse olho de gato lá, porque à medida que a gente bate o farol, aquilo lá, ele vai acender, né? Não tem nada ligado na energia, mas ele já tem um dispositivo que ele vai acender, né? É a mesma situação que acontece, tem veículo que precisa ter motofrete, motoboy, nem caminhão, tem aqueles adesivos que ele bater na luz e ele acende, tá? Muito bem. Sinais sonoros e de gestos. Pessoal, sinais de gesto do agente da autoridade de trânsito. Então, quando eu vejo CT, quando eu vejo Demutran, quando eu vejo policial militar, rodoviário federal, então, sinais de gesto, pare, siga, venha. Isso daí são sinais de gestos. Pessoal, detalhe, os sinais do agente da autoridade de trânsito, ele está acima desses outros sinais, tá? Ou seja,
Se tá mandando parar, ou se o semáforo tá aberto para mim, mas o agente da autoridade de trânsito manda você parar, o gesto dele sobrepõe, tá acima da sinalização semafórica, por exemplo, tá? Ou da sinalização de pare. A gente tem que parar, a gente tem que fazer o que ele tá pedindo para fazer, porque o que ele manda tá acima. Né? Então nem questione, a não ser que você tirou carta na lua, mas se você tirou carta aqui no Brasil ou em qualquer país que esteja na Convenção de Viena, você tem que entender essa sinalização, tá? Porque ela é igual à nossa. Então o agente da autoridade de trânsito, ele está acima das outras sinalizações. Muito bem. Sinal sonoro, pessoal, tanto o sinal sonoro quanto o gesto do agente, ele pode vir dessa forma na prova, tá? Mas se perguntar quantos sílvios, que ele fala, né, os apitos, quantos sílvios quer dizer a parada, isso aí não é uma coisa que cai na prova, tá? Não tem nem lógica cair, porque vocês não estão fazendo prova para agente de trânsito, vocês estão fazendo uma prova que é para ser motorista. Então é uma coisa óbvia, se eu escutei um apito, se eu vejo um agente de trânsito, eu já sei que eu tenho que cumprir o que ele está falando. Mas junto ele vai fazer não só os sílvios, mas ele vai fazer o gesto junto. Isso é uma coisa que ele vai fazer. Tá certo? Mas não é uma coisa que cai na prova, graças a Deus. Só que eu tenho que saber que existe, tá? E que sobrepõe as sinalizações. Daí é uma coisa realmente que eu tenho que saber. Muito bem. Então, essas são as sinalizações. E agora nós vamos falar da sinalização vertical. Por quê? Porque normalmente cai uma questão entre essas e deve cair umas 4 de placa, tá? É a média de cair na prova. De legislação é bastante, se você parar para analisar. Tá? Então, umas 4 questões, uma deve cair dessas, outras 3 são de placas, então você tem que arrebentar. Muito bem. Pessoal, qual que é a diferença daqui? Dá pra gente ver uma ou outra, mas eu vou disponibilizar para vocês, que mandar um e-mail para mim, eu vou disponibilizar a resolução do CONTRAN para que você tenha, se você ainda não iniciou o processo de habilitação, porque se você fez, você vai ter livrinho de autoescola, se você não fez, eu mando para você a carinha aqui com a numeração das placas para você conseguir estudar. Não só agora na aula, mas na aula de exercício, porque eu vou falar só o número da placa, tá? Cada placa ela tem uma identificação. E olha só, as vermelhas, pessoal, são as de regulamentação. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que elas implicam em infração de trânsito. Essa que é a diferença de uma da outra, tá? Essas daqui são as placas de advertência. Elas não implicam em infração de trânsito. Pelo nome dela, ela já fala, olha, essa daqui, ela me avisa que determinada coisa vai acontecer lá na frente. Ela adverte, essa que é a função dela. E o que cai na prova são 3. Essas sinalizações aqui, pode ser que peça, tá? Não é regra, mas pode ser que peça. Tá? Por que é difícil cair na prova? Se você der sorte de cair uma questão dessa daqui, porque ela é muito fácil. Ela também só tem a função de te auxiliar. Ela não implica infração de trânsito, tá? Mas eu vou falar mais dessa daqui. Então, por exemplo, pessoal, vamos falar agora das de regulamentação. Se a AR, que são as vermelhas, elas implicam infração de trânsito, e a de advertência, ela não implica, ela só tem a função de me avisar, como que eu vou saber a diferença de uma da outra, sendo que tem algumas que são iguaizinhas? É igualzinho, tá? Então, por exemplo, quer ver? A 4RB, essa daqui, ó, acho que dá pra você ver. E essa daqui, ó, a 1B. Pessoal, dá uma olhadinha aí, deixa eu pegar aqui a minha luzinha, eu vou desenhar pra vocês rapidinho. Pessoal, vocês têm que lembrar o seguinte na hora da prova, se as duas são iguais, como eu vou saber? Pode ter certeza, se vier uma questão falando assim, olha, o que é a placa, qual que é o número dela mesmo? A 4RB, quer dizer, aí vem lá as alternativas, que é proibido virar à direita, né? E essa daqui
ela fala vira à direita. Ou seja, o nome da placa, ela já é imperativa, ela manda você fazer. Os nomes das placas de regulamentação, que são as vermelhas, de alguma forma manda que você faça. Ou manda que você não faça. Então, por exemplo, proibido estacionar. Pessoal, é claro, não tem dessa daqui igual. Mas ela vai vir as alternativas te confundindo. Essa daqui, proibido estacionar. Pessoal, ele já está falando que é proibido. Ou seja, se é proibido e você fizer, eu vou te mudar. É isso que a legislação está fazendo. Tá falando para você. Deixa eu pegar uma mais escura aqui. Ó. R4B. Olha aqui, ó. Olha como que ela fala. Deixa eu ver o nome certinho aqui pra vocês. Proibido virar à direita. Ó, dá pra ver aí? Proibido virar à direita. Pessoal, ele já tá falando. É proibido virar à direita. Agora, olha só como ela é igualzinha. Aqui, ó. A1B. Ó, ela é igualzinha. Eu só tirei o corte e mudei a letra e o número dela. Tá vendo? Eu só tirei isso aqui, ó. Que é proibido. Ela é igualzinha. Olha lá, curva acentuada direita. Te vê? Uma fala que é proibida, a outra fala simplesmente que tem uma curva. Ou seja, pessoal, essas daqui, olha. Essas daqui que é proibido, ela já vai falar que é proibido. E aqui que tem um monte de curva, meu Deus do céu. Pessoal, quando é um ângulo de 90 graus, dá pra você, porque de curva tem poucas lá, ó, só tem duas na de regulamentação. Então, ótimo, consegui já imaginar. As das de advertência tem várias. Quando que eu vou saber que é curva sinuosa? Presta atenção, olha só. Aqui ele vai falar curva acentuada. Pessoal, curva acentuada à direita. É um ângulo de 90 graus, é uma curva bem fechada, olha aqui, ó. Esse daqui, que é simplesmente uma curva, né? É simplesmente a curvinha assim, ó. Curva à direita. Essa que tem uma cobrinha, né? Que é duas curvas assim, ó. É uma cobrinha, olha lá, ó. É a sinuosa. Pessoal, sinuosa só vai ter ela, tá? Essa daqui, ó. A em S. A em S também, ela só tem uma curva e continua, então é em S, tá? Então, pessoal, vocês têm que imaginar o seguinte, a placa de regulamentação, ela vai, de alguma forma, dizer para você, no enunciado lá da questão, que ela tá te proibindo de fazer, tá? É proibido, ou ele manda, por exemplo, aqui, ó, sentido obrigatório. Ele não tá falando que é proibido, mas ele tá te falando que é obrigatório, ou seja, se é obrigatório e você não cumprir, você vai cometer infração de trânsito, tá certo? Então, se vocês prestarem atenção, é tranquilo de acertar essa questão na prova. Muito bem, a gente vai fazer exercício e vai ficar cada vez mais claro, porque eu vou repetir, falar, vamos pegar as alternativas que fica mais fácil também. Essas daqui, pessoal, isso aí fala que é uma, olha lá o nome dela, placa de serviço auxiliar para o condutor. Então, quando eu estou numa rodovia, principalmente quando eu estou perdido, né, que pode acontecer com qualquer um, mesmo que seja um motorista antigo, e tem, eu não vejo a hora meu combustível tá acabando, seja lá o que for aí, ter criança com fome, eu tô com sede, eu não vejo a hora de ver lá, aqui ó, essas daqui quer dizer que é restaurante, né, então, é abastecimento, olha lá, borracheiro, né, então tem várias situações, ó, aeroporto, né, então, pista de helicóptero, então tem várias situações aqui que ele te auxilia, mecânico,
serviço telefônico, antigamente tinha de orelhão, né? Hoje em dia nem se usa mais essa daí, mas pode cair na prova de vocês. Se ela está na resolução, pode pedir. Então essas daqui, elas não implicam infração de trânsito. Elas simplesmente auxiliam o condutor. Precisa ser na área de rural? Não, não necessariamente, tá? Às vezes você está na cidade e você pode até ver essa daí, por exemplo, de gás GNV. Então ela vai ter essa placa de abastecimento, vai estar escrito GNV, que é muito difícil, né, a gente encontrar. Então essa sinalização ela ajuda aí o motorista coisa que ele está precisando saber. Posto de abastecimento, enfim, de borracheiro, até de local de trailer. Então tem bastante coisa interessante aí que é bom que vocês deem uma lida, mas o que é mais importante é saber que ela não implica infração de trânsito, ela simplesmente avisa o motorista que esse serviço tem ali, tá certo? Então pessoal, agora a gente vai fazer os exercícios, tá certo? Eu vou pegar bastante exercício, agora na sequência da aula a gente já vai fazer para fixar bem a matéria, tá certo? E eu vou disponibilizar para vocês no e-mail a resolução, para que fique fácil de vocês estudarem na hora da prova, para quem não iniciou o processo de habilitação, porque quem já iniciou o processo de habilitação, ele vai ter o livrinho lá de autoescola, tá certo? Então é isso aí, pessoal, até já!